Limites nas relações. Por que é tão difícil colocar e sustentar os nossos limites? Você sabe quais são os seus limites? Você consegue verbalizar? Você se ressente por ter ultrapassado? Se você também sente que falar sobre limites no amor e nas relações pessoais é um tema de uma complexidade enorme, esse episódio é para você. Inclusive, já queria começar com um convite. Eu tenho um dos meus cursos na Casa do Saber, chama Como Fazer o Amor Ser Possível Hoje. E acho que não existe um amor e uma relação possíveis sem que a gente coloque limites. Tem uma frase do Tony Robbins que é: você tem a vida que você tolera. E eu vejo que tantas vezes a gente está tão envolvido naquela relação e a gente acha que a gente não vai sobreviver sem essa pessoa, que a gente tolera muito. A gente tolera o intolerável e a gente se orgulha disso, de ser flexível, de ser a pessoa que acolhe, a que entende, a que abre mão. Ultrapassar os próprios limites é um valor. Será que é mesmo? Tem um cupom AMORES10, tá escrito aqui, AMORES no plural, número 10. É só entrar no casadosaber.com.br, eu vou deixar o link também aqui na descrição do podcast e do vídeo, para vocês terem acesso não só a esse curso, como aos meus 7 cursos que estão na Casa do Saber e a toda a plataforma com mais de 300 cursos sobre autoconhecimento, psicologia, psicanálise, filosofia, literatura. Para a gente ampliar os nossos limites de conhecimento e ter mais ferramentas para poder colocar limites nas relações. Acho que a gente tem muita dificuldade de dizer não. Inclusive, recentemente eu respondi uma das perguntas da minha coluna da Folha, do Amor Crônico, foi como falar não em diversas situações sem machucar o parceiro. E aí eu entendo que a pergunta da leitora é o como falar não, mas eu, como analista, escuto o sem machucar o parceiro. Porque eu vejo que muito da nossa dificuldade de colocar limites é associar diretamente o colocar limites com machucar o outro. Porque muitas vezes a gente entra em dinâmicas onde o outro nos pune mesmo pelo nosso limite, pelo nosso não. Como se o dizer não fosse ouvido como: então você não me ama. Isso é muito comum nas relações abusivas e eu penso que isso também tem muito a ver com a forma como a gente foi educado, né? A gente cresceu sendo ensinado a ser uma boa menina ou um bom menino. E ser uma boa menina significava o quê? Seja obediente, faça o que eu mando. Mesmo que o que você quer fazer não seja o que eu quero, né? Obedeça às minhas ordens. É um lugar do engula as suas vontades. E aí a gente fica com esse medo, né? A gente entende na infância que o discordar é igual a desobedecer. Então, dizer não é desobedecer, desobedecer é malcriação, e malcriação vai te levar a quê? A cara feia, a castigo, a punição e a desamor. Então, desde pequenininho, a gente aprende que se a gente quer manter e garantir o amor dos adultos, é melhor a gente fazer o que eles mandam. E acho que isso gera um incômodo gigante na gente. E essa falsa sensação de que o não é sempre uma quebra, de que o meu não é uma traição ao outro. E eu acho que isso também remete a algo anterior à nossa primeira infância ali, que é a nossa relação mãe e bebê. Então, quando a gente pensa nessa dificuldade de colocar limites, a gente pensa no como os primeiros limites foram sentidos de uma forma doída pra gente, né? O Freud já coloca que a fantasia da completude é a fantasia primordial do ser humano. E a gente quer, de alguma forma, sempre retomar aquela sensação
de união absoluta, onde não tinha um limite entre você e a sua mãe, né? Ou seu primeiro cuidador. Aquela pessoa era uma extensão das suas vontades. Perceber o limite foi a primeira grande dor. Como assim? Eu choro e tem um limite desse peito que não tá aqui para me atender. Um limite desses braços que não vão sempre poder me acolher e me aquecer. E aí, ao entender que o limite é algo que distancia, diferencia, mas também distancia, a gente vai desde pequeno se entendendo a partir do olhar do outro. Essa é uma referência que eu trago muito também aqui nas minhas falas, né? Do quanto a gente se vê a partir desses primeiros olhares dos nossos cuidadores. Então, Freud já coloca que o ego, ele é algo que não existe, ele é construído a partir do olhar do outro. O próprio Lacan fala do estágio do espelho. Então, a gente busca no espelho e no espelho desse outro um reflexo que nos valide, que nos diga quem a gente é, o que a gente é, o que a gente deve fazer. Logo, quando a gente diz não, é como se a gente estivesse negando quem a gente é, negando esse amor. Então a gente vai num movimento que busca a similaridade numa sensação de falsa simbiose, numa sensação de quase que tentativa de refusionamento. Então a gente fica, nesse primeiro momento, muito feliz de ouvir que a gente é muito igual à nossa mãe, ao nosso pai. Sabe, irmãos que competem e tem um lugar do tipo, eu sou muito mais parecido com o papai e com a mamãe do que você. E a criança que é menos parecida se sente ressentida, como se o ser diferente fosse um ato de desamor e não só uma recombinação genética. E aí a gente vai, desde pequenininho, se moldando para atender os desejos alheios e tentando ser igual, entendendo que o ser igual vai garantir os vínculos, vai garantir o amor. Porque na nossa cabeça, aqui que a gente vai entendendo que diferença é sinônimo de conflito e conflito pode significar abandono. E aí agora a gente pula 30, 40, 60 anos, quantos anos você tiver, e realmente as diferenças hoje têm gerado cada vez mais conflito. Assim, estamos em épocas de cancelamento e inflamação digital, verbal, real e abandonos. A gente simplesmente bloqueia, para de falar, cancela, não sou obrigada. Então é melhor ser igual, andar entre iguais. Isso faz com que a gente entre numa lógica quase que compulsiva de agradar. Inclusive tem um livro da Harriet Leonard que chama Síndrome da Boazinha, porque temos compulsão por agradar. E a gente entra num modus operandi que é quase como se fosse natural, né? Não, imagina. Não, eu faço. Você aprendeu, né? Você aprendeu que ser uma menina educada não pode deixar. Já organizei. Não, não me custa nada. Não, eu arrumo a casa, eu faço cardápio, eu cancelo meus planos e a gente vai viajar com seus amigos. Não custa nada. Eu faço de coração. E você vai evitando dizer não e falando sim, 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 porque a gente foi deseducado assim, né? Essa compulsão para agradar é um pouco o reflexo dessa nossa era da obediência, da tentativa de, ao agradar, garantir essa certeza do vínculo. Mas quanto mais a gente agrada, mais a gente vai se apagando. Eu percebo muito isso em clínica, um ressentimento e uma culpa de pessoas que saem de relações abusivas, tóxicas, onde elas foram muito invalidadas, e aí elas falam, nossa, eu me apaguei completamente. Eu não tenho mais meus grupos de amigos, porque eu parei de andar com eles e comecei a andar só com a turma do meu namorado, da minha namorada. Eu me afastei da minha família, eu já nem me reconheço na minha casa, porque não ficava mais aqui, só ficava na casa da pessoa. A gente vai querendo tanto atender a demanda do outro, que eu viro quase que um fantoche desses sims, desses faça isso, ele deseja aquilo. E quanto mais eu tô nesse lugar, mais medo eu tenho de
colocar o limite, porque aí é como limite, como se o limite fosse um limite de amor. E acho que a gente tem culturalmente uma romantização do amor sem limites, né? A gente vê desde criança, assim, criança ia brincando, mas quando você me ama? Ah, eu te amo assim. Não, mas um tantão assim. Não, um tantão assim. Te amo infinito. O que é o te amo infinito? A gente aprende que é bonito amar infinito, amar sem limites. A gente quer ser prioridade absoluta dos outros. E aí nós, como crianças grandes, né, a psicanálise fala que a gente trata sempre o infantil em nós. E eu só atendo adultos na minha clínica. E eu vejo muitas crianças, mais crianças que os filhos dos parceiros e parceiras com quem eles se relacionam, extremamente ofendidos, porque existe um limite de atenção. Porque o cara ou a mulher com quem eles estão tem um filho, tem uma filha, então tem um fim de semana que a atenção é dividida. Tem um feriado que eles não podem viajar uma viagem romântica para São Francisco Xavier, fofinho, porque tem que ir no hotel fazenda que tem a brinquedoteca, fazer programa de pintar o rosto de criança. Tem limites. E aí é como se esse limite do tempo do outro, da atenção do outro, fosse um limite do amor. Bom, mas ele não responde na hora. Ah, mas só pode encontrar uma vez por semana. Quais são os limites hoje do outro que você lê como desamor? Se a gente se ressente por cada limite do outro, é claro que a gente vai ter medo de colocar limites, de dizer, hoje eu não posso, agora eu fiquei irritado, para mim isso não tá bom. Eu brinco que a gente desconstruiu a ideia do amor platônico, romântico, as metades da laranja, 2 amantes, 2 irmãos, como diria Fábio Júnior, mas a gente ainda romantiza esse lugar de similaridade absoluta, sabe? Nossa, a gente é muito igual, porque a gente prefere Caetano do que Chico, a gente adora yoga, mas também adora um porre de Negroni, e a gente ama espumante, e a gente quer ter uma casinha em Moreré, na Bahia, mas também quer morar em São Paulo e adora essa vida louca. Tem sempre uma validação pelo somos muito iguais. Eu vejo que a própria lógica dos aplicativos favorece uma escolha um pouco nesse lugar. Então você já busca um perfil com o qual você se identifica. A gente está cada vez mais avesso à diferença. E aí a gente vai confundindo amor com afinidade absoluta. Afinidade, mais do que afinidade, né? Espelhamento. É como se amor fosse espelhamento. E não é espelhamento. Mas aí como é que você faz quando você não espelha? É só entender, não é um espelho, mas o que a gente sente? Ao negar o espelho, eu quebro o espelho. Nossa, quebrei o espelho, quebrei o amor. Então é muito difícil colocar limite. Porque a gente ouve o quê? Que o amor suporta tudo. Agora, eu não vou ser uma boa... não vou ter uma boa memória de quem foi em muitos casamentos, mas sempre tem uma das falas dos celebrantes que tem uma passagem bíblica que fala, né, do que o amor tudo suporta. A gente aprendeu isso, né? Por menos religioso que você seja, tá na nossa cultura. Tem esse ideal, a gente ouviu, por mais, de novo, que você não seja religioso, provavelmente você viu a sua avó contar a história de que ela suportou o seu avô que era omisso, que teve uma outra família, que não foi um bom pai pro seu pai, pros seus tios. Ela suportou todos os problemas ali. Parece que o suportar é um sinal de fidelidade, é um sinal de caráter, é algo que demonstra a força do seu desejo. Como se ao calar o meu não, eu engrandecesse o nosso amor. Isso é muito angustiante, porque de novo a gente voltando para o Freud. Como eu já entendi que eu não vou fusionar
com a minha mãe, que aquela completude já foi, eu atualizo essa fantasia na relação com esse parceiro ou parceira atual. Agora eu vou conseguir. Então aqui eu vou suportar. Aqui eu vou minimizar as diferenças. Aqui a gente vai ser a nova família nuclear. No Agonia de Eros, o Byung-Chul Han fala que a gente vive uma cultura que celebra a transparência e a intensidade como sinônimos de profundidade e verdade. Eu acho isso tão importante, se a gente pensar, né? Vou repetir, então a gente celebra a transparência e a intensidade como sinônimos de profundidade e verdade. Vamos pegar os exemplos mais mundanos. Celebra a transparência como profundidade e verdade. Me dá sua senha do celular. Não, a gente se ama muito, temos a senha um do outro. Pode mexer que você não vai encontrar nada. Aqui, tudo é aberto sem senha. Computador, celular, o que você está pensando? Não vai me contar o que você está pensando? Então você está pensando um segredo? Como se privacidade fosse mentira, né? A intensidade, overposting. E aí, de repente, você vê aquele seu casal de amigos que se separou e você fala, mas como assim? Fizeram um post de declaração, viagem romântica não sei pra onde. Porque a intensidade, a extravagância é vista como verdade, como intensidade de amor. E, na verdade, a gente está vivendo em tempos de espetacularização. O não escancara limite, né? O limite traz a finitude. Não é só fantasia. Não é puro gozo e prazer. Tem coisa ruim também na relação. Tudo não terás. Tem uma hora que a gente vai se separar. Tem uma hora que você tem que dormir. E aí, como boas crianças, a gente esperneia. E aí a gente não quer que o outro esperneie. Você acha que o seu marido, sua mulher, seu namorado, sua namorada é uma criança birrenta que está pronta para achar uma outra pessoa que vai brincar tanto quanto ele quiser brincar. Então imagina se você vai ser um amigo chato que vai falar aqui, a gente dorme 9 horas da noite. Não vai. É como se colocar o limite colocasse em risco a saúde da relação, quando é o oposto. Não colocar limites está colocando em risco a saúde da relação, ao colocar em risco a sua saúde. Porque aí a gente também vai esperando do outro uma total disponibilidade, uma total devoção. E essa ideia de dependência simbiótica, ou a gente entra numa dinâmica de reciprocidade de renúncias. Então tá bom, eu não falo não para os seus programas e eu vou em todos os churrascos dos seus amigos que não tem nada a ver comigo, mas então eu também não quero que você fale não para os meus programas das minhas 15 primas que têm 2 filhos cada uma e você odeia criança. Então a gente vai interditando os nãos uns dos outros e aí a gente vai ignorando esse exercício de separação, de alteridade, que não é um indício de uma crise, é só a existência. Assim como quando bebês a gente entende, existe uma distância entre eu e a minha mãe, eu e o meu pai, eu e o meu primeiro cuidador, e a distância não é um desamor, a gente precisa atualizar essa lembrança. Mas é perverso porque quando a gente está nesse lugar e nessa síndrome da boazinha, nessa compulsão para agradar, parece que é cada vez menos suficiente. Porque isso se torna o seu normal e o seu basal. Então, sabe aquela coisa de pais que eram muito rígidos e daí você tirava 9 em todas as provas e ele falava assim, não faz mais que obrigação. E aí você pensa, nossa, mas 9 em todas as coisas, só eu e mais uma pessoa da classe tiraram? Não tem nenhum parabéns? Não, é sua obrigação. Se você é a pessoa que nunca tem limites, que sempre tá lá e topa todos os programas, quanto mais você faz, menos você é elogiada, menos você é reconhecida. Que é quase como se você estivesse educando o seu parceiro ou parceira assim. E acho que tem um perigo da gente perder a mão no começo da relação. Porque no começo da relação, a gente está muito apaixonado e muito fusionado. Eu lembro que eu tive um namorado de uma relação que depois ficou uma relação bem tóxica.
que todo fim de semana, todo sábado tinha almoço na casa da avó dele. E o filho dele morava no Alphaville 10, ele morava em São Paulo. Então, da casa dele até o Alphaville 10 para buscar o filho, dava 1 hora. Depois dava mais 45 minutos para a casa da avó. E eu fui uma das grandes incentivadoras dele começar a pegar o filho todo sábado. Porque a criança ainda era bem pequena. Quando ele separou, o bebê nasceu, ele já não estava com a mãe do bebê, mas quando a gente começou a namorar, a criança tinha tipo 1 ano. Eu falava, é importante vocês conviverem desde pequenos. Eu fui a grande incentivadora e daí eu ia todo sábado, não só ao almoço da avó, como eu ia até o Alphaville 10 buscar, ia na avó, depois ia levar, depois voltava. E aí teve um sábado que eu falei, te encontro direto na sua avó porque vou fazer depilação. E ele falou assim, você não pode fazer depilação no seu horário de almoço de trabalho, né? Então você pode fazer ginástica no seu horário de almoço de trabalho, você pode almoçar com as suas amigas da faculdade, mas não pode ir no Alphaville. Ele foi perverso, manipulador? Foi. Mas quem desde o começo da relação se colocou sempre à disposição do Alphaville 10 e normalizou isso? Eu sou o corresponsável pela ausência de limites. Então a gente faz para agradar e daí você espera do outro também uma entrega total, mas você vai aumentando o comodismo. Porque se você não tem limite, se você dá sempre conta, sabe aquela coisa do mas se eu não fizer ninguém faz? E daí é você que lava toda a louça, é você que põe as crianças para dormir, é você que lava toda a roupa. Bom, ninguém faz até a hora que acabarem as cuecas dele da gaveta. Elas não são autolimpantes. E se os pratinhos caírem? A pessoa vai se virar. Mas ele não vai trocar a criança do jeito certo. Mas uma hora ele vai aprender. Uma assadura não vai fazer a sua criança morrer. E a gente fica nesse lugar do não colocar limites para poupar o estresse, sem se perguntar, tô sendo explorada ou tô me auto-explorando? Tô me auto-explorando porque eu tô numa relação de codependência, onde eu quero me fazer necessária. Eu não coloco limites para ser a funcionária do mês, do amor. E aí, quanto mais a gente treina, mais a gente fica boa nisso. Mais você lê as coisas. E aí você não é só a namorada ou o namorado perfeito. Você é a nora perfeita. Você é a cunhada perfeita. E aí você organiza tudo. Quando você vê, você já está fazendo a mudança do pai, do marido, da irmã do seu marido. Entendeu? Que não tem nada a ver com você, mas imagina, não te custa nada, você já sabe, lugar de mudança, a família vem de tudo, não sei o quê. Pra quê? Por que não colocar limites? Pra não lidar com o seu vazio? Pra seguir achando que amor é produtividade? E quanto mais boazinha você é, melhor você fica em ser boazinha. Melhor você fica em associar, amar a servir. Ele me ama porque eu faço coisas e não pelo que eu sou. Quanto mais a gente constrói a relação se enaltecendo pela nossa ausência de limites, mais a gente fica com medo de desconstruir esses limites. E aí eu acho importante a gente fazer um paralelo do quanto a gente vive numa cultura que também vê o ultrapassar os próprios limites como um indício de caráter. É só pensar na maratona. Então, o que é você contra você para diminuir o seu pace? Passe seus limites. É a frase americana, no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Você pode mais, é a cultura da performance. É assim, não importa quantas horas você trabalha, importa o que você entrega. Produtividade, produtividade. Expanda os seus limites. Esse excesso se tornou uma virtude moderna. É muito o que o Byung-Chul Han coloca na sociedade do cansaço. E o quanto a gente está se pressionando para ser cada vez mais produtivo, produtivo, produtivo na vida, mais eficiente, entendendo eficiência como potência, força, caráter, e o quanto isso replica na vida pessoal, porque não adianta você achar que você quer ser hiperprodutivo no seu trabalho, na sua relação
com a sua casa, como você faz as compras do supermercado, como você guarda as coisas, e aí que na sua relação pessoal você vai poder só sentir, ser, viver. Não vai. Você vai estar produzindo. E aí a gente está lá, querendo ser a nossa melhor versão. E uma melhor versão é uma versão que ultrapassa os próprios limites, que tem ciúme, e ao invés de falar, cara, eu tô com ciúme, não posso ter ciúmes, vou passar por cima dos meus ciúmes, não vou falar dos meus ciúmes. A gente invalida o que a gente está sentindo porque a gente acha que o sentimento é limite. Nossa, eu fiquei chateada. A gente não se dá o direito de ficar chateada. A gente não se dá o direito de ficar triste. A gente não se dá o direito de se sentir desmerecida, pouco olhada pela pessoa que está com a gente. E isso tem muito a ver com um lugar de eu treinei tanto a afrouxar os meus limites que o outro invalida eles mesmo. Então a hora que você vai falar, nossa, a gente nunca tem um final de semana só pra gente, a pessoa vai falar, você tá competindo com os meus filhos. E eles falam, não, eu não tô, eu adoro sair com as crianças, eu sou ótima com elas. Mas eu queria um jantar por semana com essa pessoa, é só isso. Poxa, ou então assim, tá bom, eu acho que então um final de semana que você tiver com as crianças e for pro sítio, eu quero ir pra praia com as minhas amigas que surfam, porque você não gosta de praia, as crianças também não, vocês não gostam de surf. Ah, então não quer passar tempo com a gente. Ué, mas por que não? Por que eu poder falar, eu tenho limites, eu tenho desejos, dizer eu sou impotente. Porque a gente está imerso nesse lugar da performance. De novo, enquanto a gente não revê isso como sociedade, é difícil só a gente falar, imagina, põe limite aí no seu relacionamento. Talvez a gente tenha que se colocar limite na gente mesmo, que é autônomo e trabalha virando a noite, se massacrando nós mesmos. No treino da saúde, que já tá virando compulsivo e deixa de ser saudável, porque você faz esporte até travar a sua lombar. No fim, a gente tá entrando numa sociedade que busca ser a sociedade da performance, mas que se tornou a sociedade do desgaste, que tem uma ilusão de que alargar limites é ter um poder infinito, mas essa pressão constante de adaptação é o always beta, né? Always beta não é o termo dos profissionais? Então assim, vamos sempre testar, sempre flexibilizar. É o que a gente faz nas relações, não posso. Ao invés de falar, cara, por que não? Olha isso, a gente poderia usar o always beta numa lógica de vamos testar o que é essa relação agora com esse meu limite? Com este meu incômodo? Não, eu nem dou a chance do outro reconstruir isso comigo. Eu mesma falo, não, mas eu preciso ampliar o meu ritmo, eu preciso me potencializar. E aí toma o termogênico, toma o remédio para acelerar a cognição e depois toma o remédio para dormir que precisa apagar. A gente está num mundo de tantos excessos que a gente tem medo de, ao colocar limite, ser visto como fraco, como impotente, como carente, como ansioso. A gente está vivendo uma epidemia de burnout. A gente não coloca limite no trabalho e daí você fala, é porque eu preciso do salário para pagar minhas contas. Mas se a gente conversasse coletivamente, hoje tem uma pesquisa da American Psychological Association que fala que 1 a cada 3 pessoas se sente culpada por tirar um tempo para si mesmas, mesmo quando estão completamente exaustos. Isso, na esfera pessoal, também se traduz na romantização da dedicação total. As pessoas se sentem culpadas de falar, é sexta-noite, hoje eu quero ficar quietinha, vendo minha série em casa, vamos se ver amanhã. E provavelmente você pune, ou já puniu, a pessoa com quem você se relaciona, quando ela falou, hoje é sexta-feira, eu quero ficar em casa. Porque você ouve o limite do outro como, ele não gosta de mim. E aí a gente aconselha uns aos outros de um jeito bem tóxico, de
Não, mas quem quer tá sempre à disposição. Quem quer faz. Será? E o quanto, além de ser difícil lidar com o incômodo do outro e com a quebra das expectativas do outro, porque eu vejo que é isso, a gente não coloca os limites, porque é tão angustiante pra gente ver o outro incomodado que a gente prefere a gente lidar com o nosso incômodo do que lidar com o nosso e com o do outro. Então, entre 2 ou 1, vou ficar só com o meu. Mas tem um outro incômodo que se coloca. Porque quando eu estabeleço os meus limites, não só eu quebro o ideal do outro, mas eu também quebro o ideal de eu. Eu falar eu tenho limites é eu poder assumir, eu não sou a namorada perfeita. Eu não sou o funcionário do mês. Eu não sou o filho exemplar. Vai faltar coisas. O não, o limite, escancara a falta, escancara a impotência. Faz com que a gente tenha que se haver com a nossa ferida narcísica. E a gente não quer, porque a gente automaticamente associa falta como falha, falha como sou um perdedor, logo vou ser trocado. A gente se sente insuficiente. E sustentar a nossa insuficiência é tão ou mais difícil do que encarar o desconforto do parceiro. E aí, a gente evita colocar limites para achar que a gente está evitando o desamor, para achar que vai dar para dar conta de tudo. Mas nessas a gente vai criando relações que são insustentáveis. A gente se torna cada vez mais ressentido, sobrecarregado, invisibilizado, impotente. Você fala sim para o outro e para onde vai o incômodo que você sufoca, que você cala? Aonde você estira, fazendo um paralelo com os músculos? O que acontece com você? Qual é o peso desse amor leve que você oferece para o outro? Dá medo de colocar limite e criar uma tensão? Dá. Essa tensão vai ser criada? Vai. E o que a gente precisa fazer? Sustentar o incômodo. Quando a leitora da Folha me pergunta como dizer não sem machucar o parceiro, o começo do meu texto é como dizer não e sustentar o incômodo do parceiro, não achando que eu machuquei ele. Acho que o primeiro desafio é esse. Se eu nunca coloquei limites, eu vou ter que sustentar o desconforto de estabelecer limites, de lidar com a cara feia do outro, com a chantagem emocional, com as frases de você não era assim, as coisas mudaram. Mudaram. Elas vão se estremecer, mas a gente tem que confiar no vínculo para se reorganizar. Porque uma relação onde não cabe o seu incômodo não é uma relação. E aí, eu acho que é muito importante a gente entender os limites como um ato de cuidado. Tem uma pesquisa de Stanford, de 2024, que mostrou que pessoas que conseguem colocar limites claros no trabalho têm 60% menos chances de desenvolver transtornos de ansiedade relacionados a desempenho. Você consegue colocar limites claros no trabalho? Você fala, não, eu faço. Não, eu entrego. Não, eu dou conta. E aí, você tem um burnout. E aí, você chora no banheiro. E aí, tem uma outra pesquisa de Cambridge, que foi realizada em 2023, que mostra que relacionamentos amorosos que estabelecem limites desde o início têm uma taxa de longevidade 45% maior. A gente tem medo de já colocar os limites no começo e a gente romantiza essa entrega absoluta. E isso vai fazer você o quê? Um corredor de curta distância. Para você ser alguém que treina para uma maratona, você precisa descansar. Colocar limite não é um gesto de fraqueza ou egoísmo. É um ato de preservação, de cuidado. É um convite a gente pensar o que é importante para mim. E aí é não querer que o outro valide o que é importante para mim. Porque eu sinto que a gente fica querendo que o outro valide. E muitas vezes ele não valida. Ele fala, mas isso é mimimi.
Nossa, mas isso não tem nada a ver, tá bom. Mas pra mim tem. Eu tô certa, eu vejo isso também muito na clínica, né? Eu tô certa ou tô errada de não querer passar todo final de semana com a família dele? Não tem certo ou errada, eu não quero. Qual é o seu querer? A gente tem que poder dizer não, comunicar os nossos limites de uma forma clara e assertiva. E aí eu acho que o brasileiro é bem falso cordial e a gente fica querendo falar 1 milhão de desculpas. Se a gente puder só falar, eu não quero. Pra mim incomoda. Sem criar um enredo enorme, uma desculpa. Vai vir com angústia. É horrível colocar o limite. É desesperador se separar. Mas valida a sua necessidade. Tem, inclusive, uma aula sobre validar as necessidades nesse curso de como fazer o amor ser possível hoje e no curso do Amores Sólidos, que os dois estão na Casa do Saber, a gente poder expor os nossos sentimentos e não esperar que o outro sinta como a gente. Eu acho que para colocar limites eu não preciso que você concorde, eu não preciso que você tenha os mesmos limites do que eu, mas eu preciso que você me respeite. Eu não tenho que pensar se eu estou certa ou errada em sentir isso. Eu preciso abraçar os meus sentimentos, comunicar os meus sentimentos. E comunicar também, tem uma coisa que eu acho muito bonita quando a gente pensa em conversas difíceis, tem uma aula também nesse curso da Casa do Saber só sobre como ter conversas difíceis. A gente poder ter a conversa sobre identidade, colocar o medo na mesa mesmo. Olha, eu tô falando esse não e eu morro de medo de, ao dizer pra você que eu tô precisando de uns finais de semana pra mim, você achar que eu não curto as crianças. Eu adoro elas, mas eu tô precisando de um tempo pra mim, pra ficar quietinha. Mas eu queria que você soubesse que isso que a gente tem é muito forte e eu amo. Pronto. Expõe os seus medos, acende a luz, mostra. Eu falei aqui do nosso medo da ferida narcísica. Fala sobre o medo da quebra do seu ideal, para que a gente possa quebrar juntos o ideal de eu, o ideal da relação, do casal fofo, e poder reconstruir algo possível, perder, e com medo mesmo. A gente tem que entender que os nossos limites não são muros, são bordas, para que a gente não transborde, não se perca no outro. Não existe relação completamente simbiótica. Se distanciar e se diferenciar não é sinônimo de desamor, é sinônimo de respeito. A gente se vê semana que vem.